O Jornal A Crítica amplia seu compromisso com a informação qualificada. Uma nova série de visitas às instituições que constroem o presente e desenham o futuro de Mato Grosso do Sul. Conteúdo direto da fonte, com credibilidade e proximidade. Você está assistindo a Crítica Visita diretamente da Agência Reguladora de Mato Grosso do Sul, a AGEMES. E agora é a vez de eu bater um papo com a Caroline Tomankevis, ela que é diretora de transporte, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Caroline, muito obrigado pela sua participação. Vamos começar falando justamente sobre a importância, do quanto que é interessante. Nós recebemos anteriormente o presidente Carlos Alberto e nós falamos justamente sobre essa questão dos transportes, das ferrovias, das estradas aqui do nosso estado. Cada vez mais é necessário um olhar diferenciado para essas áreas, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Prazer estar aqui também falando com vocês. Realmente, é isso. Nós temos hoje o estado do Mato Grosso do Sul, é um estado que ele está em franco desenvolvimento, industrial, comercial, e as infraestruturas elas têm que acompanhar esse desenvolvimento do estado. Então, hoje a gente está com um foco muito grande aí nessas rodovias concedidas, esses contratos de concessão, que atualmente nós temos 2 em vigor, da MS 306 e de um conjunto da MS 112, e aguardando a assinatura do contrato da Rota da Celulose. Isso tudo para quê? Para garantir uma infraestrutura melhor para o estado e para que esse desenvolvimento ele dê resultados. E Caroline, quais são os principais resultados dos últimos 5 anos? Olha, a MS 306, o contrato da MS 306 foi o primeiro contrato de concessão do Mato Grosso do Sul. E ele acabou de completar 5 anos. E os resultados são os melhores possíveis. Nós temos hoje aí uma rodovia que ela está praticamente toda refeita, Nós temos aí os acostamentos que foram implementados, nós temos a manutenção da rodovia, a diminuição no número de buracos, de escorregamentos. Então, hoje a gente tem uma rodovia com qualidade, Nós temos uma rodovia hoje que ela tem 100% de cobertura de internet 4G. Então, todos os usuários que trafegam na rodovia e que eles tenham no celular deles a TIM, eles têm acesso o tempo todo à internet ao longo da rodovia. E aí, o que a AGEMES faz com isso? Nós garantimos a execução desse contrato. Porque, Carlos, é importante a gente falar para as pessoas que esses contratos, os projetos de concessão, eles são feitos pelo EPE, que é o Escritório de Parcerias Estratégicas do Estado do Mato Grosso do Sul. Uhum. Então, são eles que fazem o projeto, e conduzem toda a parte até o leilão. Depois da assinatura do contrato, cabe à AGEMES o quê? Fiscalizar o cumprimento do contrato. São contratos longos, de 30 anos. Então, a gente tem que garantir que, desde o início, eles sejam bem executados. E no caso da MS 306, a gente viu um resultado muito positivo, com esses 5 anos. A gente está vendo aí todas as obrigações contratuais, elas foram plenamente cumpridas pela concessionária responsável, que é a UEI 306. Então, a gente tem o cumprimento integral dessas obrigações. Nós tivemos uma melhoria nesse contrato que surgiu após a assinatura, que foi o contorno de Chapadão do Sul. Foi uma necessidade apresentada pela população, do município de Chapadão para tirar o fluxo de veículos e de carretas do centro da cidade. Então, a AGEMES intermediou um aditivo contratual para que fosse feito um contorno ali na cidade, tirando esse fluxo ali do centro e fazendo com que não houvesse o desgaste na área ali urbana do município. Ô Caroline, é muito, não vou dizer que é comum, mas a gente está notando aí nos últimos casos que vem acontecendo aqui no nosso estado, nas rodovias que cortam aqui o nosso estado, tem uma empresa específica que acaba não cumprindo, por exemplo, com o que havia sido no contrato. E isso acaba gerando um certo desgaste com quem passa por aquela região, por quem passa por aquela via todos os dias para trabalhar, para poder ir para casa, para poder voltar para casa. Em casos, esse não é de responsabilidade da AGEMES, é um caso específico, mas em situações como essas, qual é o principal papel da AGEMES? Você bem colocou aqui que vocês investigam, fiscalizam, ficam em cima, mas em situações como essa que já acontece, que aconteceu, porque agora é um outro contrato, como que a AGEMES se posiciona diante de situações como essas? Então, Carlos, como você bem disse, isso é uma responsabilidade da NTT regular e fiscalizar esse contrato em específico, Nós temos isso o quê? Nós fazemos disso uma experiência para que os nossos contratos eles não trilhem o mesmo caminho.
Então, hoje a gente faz essa fiscalização mensal, a nossa equipe está mensalmente na rodovia para verificar a execução das obras, todas as obrigações da concessionária estão sendo cumpridas, para que caso a gente perceba qualquer descumprimento do contrato, a gente já atue ali de maneira rápida e eficiente, justamente para não deixar que isso se prolongue ao longo do tempo e acabe acontecendo o que aconteceu nesse contrato em específico da 163, né? Então, nós temos o contrato da 163 como um exemplo daquilo que a gente não pode deixar acontecer. E a gente hoje já participou de audiências públicas relacionadas a esse contrato, mas o que a gente pode fazer é olhar de longe. Por quê? Porque não é uma competência nossa, mas nos serve como uma experiência. Exatamente. Agora, para todas as pessoas que passam por essas vias, né, inclusive transportes intermunicipais, como que está a modernização dos transportes intermunicipais, ô Carol? Então, o transporte intermunicipal está passando por uma mudança profunda. Nós estamos agora fazendo um plano diretor de transporte. O que é isso? Nós estamos fazendo o levantamento de todas as informações técnicas, de extensão, de quilômetros, de custo, de necessidade dos usuários, dos passageiros, a questão da idade média dos veículos de frota que a gente vai exigir, que tipo de tecnologia que as empresas vão ter que ter, para que ao final desse plano diretor a gente tenha um novo sistema estruturado e a gente possa colocar ele para rodar. A ideia disso é a partir de um acordo que existe com o Ministério Público do Estado, né? Então, a GEMES, ela tem a obrigação de fazer isso e temos feito. E a gente está trabalhando nisso já tem algum tempo. E a gente tem visto, assim, o transporte de passageiros está passando por uma mudança profunda. Nós temos hoje uma diminuição acentuada no número de passageiros rodando no transporte. E isso é um problema, né? Porque as empresas, elas são remuneradas a partir do passageiro pagante. Então, a gente está vendo uma mudança com o clandestino, com esses aplicativos que surgiram aí, que também são considerados clandestinos no transporte intermunicipal. A gente vê que tá tudo mudando nos últimos 10 anos. A pandemia também foi um marco para o transporte. Depois da pandemia, houve um aumento significativo no número do transporte clandestino, né? Porque naquela época da pandemia, os municípios fecharam, as empresas não podiam mais rodar, então muita gente pegou seu próprio carro e achou que podia começar a prestar esse serviço. E aí, com isso, continuou. Tanto que hoje o principal foco de combate da GEMES é o transporte clandestino. Mas a gente vem aí com uma proposta de um novo plano diretor, de uma modernização nesse sistema de transporte. Nós já estamos aqui internamente na agência, lançamos o nosso aplicativo de transporte no ano passado, que é o MS Trip. Quem tiver interesse pode baixar. Por meio do MS Trip, a pessoa pode saber quais são as empresas regulares, porque quando ela consultar ali origem e destino, o rol de empresas que vai aparecer ali são as empresas legalmente autorizadas pela GEMES para fazer esse transporte. Ela vai saber dia, horário, valor de tarifa, ela consegue todas as informações. E a outra modernização que nós implementamos foi o nosso CIT, que é o Centro de Integração Técnica e Inteligência. Nós hoje estamos monitorando os veículos de transporte regular por meio de GPS, então a gente sabe onde o veículo está, se ele vai chegar no horário, se ele não vai, se ele está parando onde ele pode, se ele está parando onde ele não pode. Nós temos aí controle de tudo isso. E mesmo diante desses casos que acontecem aqui no nosso estado, quando a gente fala de transporte clandestino, hoje o transporte intermunicipal aqui do nosso estado, na sua visão, é uma referência, é um case de sucesso para outras regiões do nosso país? Eu considero sim, Carlos, e não só eu, né? Nós somos procurados por outras agências para poder fazer benchmarking, para eles saberem o que a gente tem feito. Eu considero o nosso transporte um case de sucesso. Por quê? Nós, no combate ao transporte clandestino, como um órgão administrativo, nós temos limitações, né? E, às vezes, as sanções aplicadas a esses clandestinos, elas não têm a eficácia que a gente gostaria que tivesse. Então, hoje nós temos acordo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal, nós temos acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal, com o Detran e com a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tudo isso buscando o quê? Fechar o cerco contra o transporte clandestino. Estamos buscando outros órgãos também para fazer esse acordo de cooperação técnica, porque a gente tem o intuito de transformar as penalidades aplicadas a esses clandestinos uma coisa mais pesada, que seja mais eficaz, que eles possam, de fato, serem punidos, né? De maneira que eles não voltem a praticar mais esse tipo de infração. Muito bem. Eu conversei com a Caroline Tomankevis, diretora de Transporte, Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos aqui da GEMES. Caroline, muito obrigado, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigada a você, e a GEM está à disposição da população e de quem precisar. É o A Crítica Visita diretamente da Agência Reguladora de Mato Grosso do Sul. Credibilidade, acesso e informação de qualidade. O Jornal A Crítica entra nas instituições que movem o Estado. A Crítica Visita, o bastidor das decisões, o conteúdo que importa. Curta, compartilhe e ative o sininho para ser avisado do próximo episódio.